E nós estamos, meus irmãos, no último domingo do ano, hein? Passou muito rápido, não foi? Passou muito rápido. E nós estamos estudando o Evangelho de Marcos há vários meses. Não é o ano todo, mas vários meses nós estamos estudando o livro de Marcos. E o livro de Marcos tem tido como característica uma situação, uma descrição dos fatos que estão acontecendo com Jesus, com os discípulos, com as multidões, de uma maneira muito pessoal, uma leitura feita de dentro para fora. Embora Marcos não fosse apóstolo, embora Marcos não fosse pessoa que tratasse pessoalmente com Jesus Cristo, ele teve um interlocutor muito importante do grupo dos apóstolos, que era o apóstolo Pedro. Muito possivelmente as memórias do apóstolo Pedro estão aqui. E Marcos está narrando a caminhada de Jesus para Jerusalém. No domingo passado, nós vimos, na meditação da palavra de Deus, uma reflexão sobre a entrada gloriosa do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, muito embora ele soubesse que aquilo tudo tinha um efeito passageiro, mas aquilo serviu para alertar as autoridades. As autoridades ficaram, assim, muito indignadas com a exaltação de Jesus Cristo, e eles tinham um consenso de que deveriam reprimir aquela liderança que estava surgindo no meio do povo. Jesus era muito popular, o seu ensino era muito forte, a sua postura era uma postura diferenciada, era grandiosa. Ele tratava o pobre, ele tratava o injustiçado, ele tratava as pessoas de uma maneira diferente das autoridades religiosas. Ele não se envolvia com as leis orais, com os costumes, com as tradições que não eram contempladas na palavra de Deus. Ele era um homem diferenciado e, por conta disso, era uma pessoa notada e ou amada ou rejeitada. Não havia meio termo, não havia neutralidade em relação a ele. Mas o texto que eu quero convidar vocês para meditarem hoje é um tanto quanto extenso, mas eu espero que nós consigamos acompanhar aqui uma breve reflexão em torno deste assunto. Eu quero começar com o versículo 11, do capítulo 11, uma parte da meditação de domingo passado. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Isso dá um contexto, e a partir daí sim, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isto e foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: não é isso que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, Jesus e os seus discípulos
saíram da cidade. Observem que no dia seguinte, ao que ele observou, ele realizou a expulsão e voltou para Betânia. E passando eles pela manhã, de volta agora para Jerusalém, viram que a figueira estava seca, desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhe disse: tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês, que está nos céus, não perdoará as ofensas de vocês. Então regressaram para Jerusalém, e enquanto Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos vieram ao seu encontro e lhe perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? Ou quem lhe deu esta autoridade para fazer isto? Jesus respondeu: eu vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam e eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam. E eles discutiam entre si: se dissermos do céu, ele dirá: então por que não acreditaram nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos pensavam que João Batista ou que João era realmente um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. Algumas vezes Jesus ficou indignado, a gente sabe disso. Ficou indignado com os discípulos, porque eles não sabiam tratar as crianças, porque eles não tinham força suficiente para expulsar o espírito maligno de um rapazinho. Esforço suficiente não tinham para crer que Jesus Cristo podia dominar o vento, dominar a água. Ficavam inseguros, ficavam realmente perplexos diante da postura de Jesus. Muitas coisas eles não compreendiam, muitas coisas ainda não podiam compreender. Era uma fase intermediária do ministério deles. Eles estavam aprendendo a ser discípulos de Jesus. E o Senhor Jesus Cristo, naturalmente, tinha muito pouco tempo para ensinar a respeito do reino de Deus. Esta fase do Evangelho de Marcos, nós já vimos em outros estudos, mostram que Jesus começou a se afastar gradativamente das multidões, para se dedicar exclusivamente aos seus discípulos, a quem ele ia deixar no lugar dele, quando ele partisse para o céu. E de fato, estes homens não tinham preparo suficiente. Se a gente dissesse assim, está na hora de... Eles já estão prontos para começar o ministério? Não, eles não estavam prontos. E nunca estariam se o Espírito Santo de Deus não tivesse vindo no Pentecoste. Eu quero dizer uma coisa para você. Crentes em Cristo, verdadeiros crentes em Cristo, são batizados pelo Espírito Santo no tempo da sua conversão. São regenerados, são chamados, são
tocados pelo Espírito Santo de Deus e aceitam a Cristo como seu Senhor e Salvador somente pelo poder do Espírito Santo. Não é pelo poder da sua vontade, porque a sua vontade ainda está morta. Quem regenera, quem traz de volta a pessoa para que ela confesse a Jesus Cristo como Senhor e Salvador é o Espírito Santo. Então, se você crê no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se alegre, porque houve um dia em que o Espírito Santo entrou em sua vida, mudou o seu coração, fez de você uma nova pessoa para crer, para confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Acontece que Jesus estava pregando esta mensagem sem parar. Era isso. O Evangelho de João vai nos dizer diversas coisas a respeito do Senhor Jesus Cristo e vai nos mostrar que Jesus Cristo disse diversas vezes: eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a luz, eu sou a água da vida, eu sou. Isso significava que ele chamava para si a responsabilidade de se identificar com Deus. Ele estava toda hora dizendo que era Deus sem dizer que era Deus. Estão entendendo? Ele usava de parábolas, ele usava de uma porção de situações, de ensinos, mas aqui nós encontramos a figueira e o templo. O que a figueira e o templo têm em comum? Bom, se você olhar os profetas do Antigo Testamento, você vai ver uma dúzia de referências em que a figueira é o símbolo do povo de Deus. É uma das árvores mais comuns, junto com a vinha, junto com a videira, a figueira é tida como o país, aquele povo a quem Deus libertou do Egito e trouxe para si, deu a sua lei, é esse povo. Quando se fala de uma figueira, ali deve-se se lembrar que a figueira é uma das coisas que mostram assim que Israel está vivendo em paz e está comendo dos figos. Israel está vivendo no deleite do Senhor, na graça do Senhor, e isto é representado por figos. E quando há situações de conflito, há situações de dificuldade, em que os ventos fortes atacam as figueiras, os frutos caem. Então isso faz referência aos tempos em que Israel passa por aflições. É interessante olhar isto. O texto nos diz que Jesus Cristo, depois de ter passado o dia anterior só olhando como é que o templo estava vivendo, aquela situação toda de pessoas com objetos diversos, entrando por uma porta do templo, não o templo propriamente, o pátio, né? Porque no templo mesmo, a casinha mesmo do templo, só entravam os sacerdotes, mas o pátio era bem maior, era bem amplo. Havia um pátio das mulheres, havia um pátio dos gentios, e entretanto a gente via que pessoas que vinham da porta leste passavam direto e iam para a porta oeste. Pessoas da porta do norte desciam pela porta do sul, simplesmente usando o templo como passagem. Mas mais do que isso, era Páscoa, era um tempo de festa nacional. E quando a gente estuda um pouco essa questão, a lei do Senhor permitia que uma pessoa que viesse de longe, ou talvez do estrangeiro, vendesse o seu animal de sacrifício lá no seu país ou na sua localidade de origem, viesse com dinheiro na mão, chegasse aqui em Jerusalém
e comprasse um animal aprovado pelos sacerdotes. É interessante isso. Os sacerdotes tinham que chancelar. Então era perigoso você levar o seu animal predileto para o sacrifício ao Senhor, chegar lá, ele ser recusado, você ter que vender por uma ninharia e comprar por uma fortuna um animal deles. Mas não era só isso. Havia mais coisa. Eles não aceitavam dinheiro de fora. Então era necessário você chegar e transferir a sua conta, transferir o seu dinheiro para o dinheiro usado ali. E com isso, você tinha os cambistas, que eram os profissionais que avaliavam o custo da sua moeda e lhe davam o valor correspondente na moeda usada ali. Vocês estão vendo que é uma mina de dinheiro? Estão vendo que é um sindicato ali? Há um trust, há uma coisa toda engendrada no sentido de lucrar com as pessoas que vêm. Estão percebendo isso? Quer dizer, a história conta isso, não é a Bíblia que conta isso. Mas Jesus via todas essas coisas, via a exploração dos pobres, a exploração dos ignorantes, a exploração de quem passava por lá, por meio destes vendedores, por meio destes cambistas. Eles faziam a sua própria lei e aquilo era colocado tudo basicamente no pátio dos gentios, quer dizer, os gentios que porventura quisessem entrar ali não tinham nenhum espaço para isso, mas os próprios habitantes da região, os negociantes, os cambistas e toda aquela gente que estava se endinheirando à custa da fé, estava lá. Jesus Cristo passou o dia olhando isso. E eu sei que o seu coração estava explodindo por conta do desrespeito que havia com a casa de Deus. Talvez ele tivesse bem viva na memória aquela exortação do Antigo Testamento que dizia: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Talvez ele tivesse outros textos na mente em que ele dissesse: cadê a verdadeira fé? Cadê a verdadeira religião? É por isso que quando ele sai, naquele dia de manhã, ele tem fome. E é bom a gente saber que Jesus tinha fome também. É interessante que assim a gente lembra um pouco da humanidade de Jesus. Jesus não era super-homem, Jesus era Deus, cujas virtudes tinham sido mantidas na sua natureza divina, mas Jesus Cristo era um homem como nós seres humanos. E ele então teve fome, e não importava a época, Vocês sabem que para Jesus não tinha problema de comida, não é? Se ele tivesse um pão, ele podia multiplicar. Não tinha problema, não é? Não era esse o problema. Acontece que Jesus Cristo estava, depois daquela ovação, depois daquela homenagem, bendito que vem em nome do Senhor, aquele trânsito enorme em redor da sua pessoa, o que ele olhava não era esse tempo de comoção popular por conta dele. O que ele olhava era a situação do seu povo, a situação do povo de Deus. E ele foi então para a figueira, e ele viu a figueira sadia, uma figueira com folhas em abundância. Ele viu a figueira como uma árvore em plena saúde. E ele procura figos. E ele não encontra figos. E aí ele diz uma coisa que para a gente pode parecer muito estranho: que ninguém mais coma
que ninguém mais coma, nunca mais alguém coma dos seus frutos. É uma frase que não é um desejo, é uma profecia, é um juízo. Aí, estando no templo, o que ele vê? Ele vê essa torpeza das pessoas, essa desonestidade das pessoas. Mas aquilo tem cara de religião. Aquilo tem cara de reverência. Aquilo tem cara de serviço a Deus. Mas Jesus Cristo julga, do mesmo jeito que julgou a figueira, ele julga a todos quantos estão no templo. E ele age de uma maneira intempestiva. Quem podia imaginar que Jesus Cristo pudesse ser tão violento, derrubando as barraquinhas, porque ele estava indo exatamente contra a ordem dos principais, ele estava indo exatamente contra a ordem do sinédrio, contra a ordem das autoridades, exatamente pelo fato, queridos irmãos, de que só podia ter uma barraquinha lá se você tivesse autorização do dono. E o dono era esse grupo de autoridades lá. E ele não pergunta se pode. Ele simplesmente diz: a casa de meu pai é casa de oração para todos os povos. Eu não aceito, eu rejeito a ideia de que uma pessoa profira o meu nome, mas o meu nome não seja real para a vida dessa pessoa. O que adianta a gente montar um conjunto de coisas para Deus, se dentro de nós Deus não é real? O que adianta para a gente professar uma fé, quando o nosso coração não está disposto a viver para essa fé? Existe coerência nisso? Começou isso nos países mais desenvolvidos, mas a ideia se espalhou e nós temos hoje, em todo lugar da terra, aqueles que se chamam de cristãos nominais. Você já ouviu falar disso? Quem é o cristão nominal? O cristão nominal é aquele que diz assim: não, eu sou crente, eu sou crente, eu dou meu dízimo lá na igreja tal. É mesmo? Você vai lá? Não. Você lê a Bíblia? Não. Você ora? Não. Só de vez em quando. Em 31 de dezembro, eu vou na igreja. E o resto do tempo? Não, mas eu dou meu dízimo. E meu nome está lá no hall. Gente, pode estar no hall da igreja presbiteriana mais santa do mundo, mas não vai para o céu, não. Porque não está no livro da vida do Senhor. Aí, então, ele faz toda esta anarquia, vamos dizer assim, em nome do zelo que o corrói, em nome do zelo que faz com que ele seja motivado a agir contra as pessoas. Vocês podem perceber que enquanto ele está destruindo você pode até imaginar aquela correria e todo mundo indo atrás dos principais sacerdotes, dos escribas, porque o texto diz que eles ouviram isso e eles procuravam uma maneira de matar Jesus. Acho que a junta diaconal daquele tempo lá tinha que ter uma adaga.
tinha que ter um jeito de parar esse homem. Porque este homem estava ofendendo a ordem religiosa. Este homem estava agredindo a religião dos judeus. Este homem estava ofendendo as autorizações, indo contra as autorizações. Este homem estava pervertendo a multidão. Era uma pedra no sapato. Jesus Cristo era uma pedra no sapato daquelas autoridades. E eles agiam em nome de Deus. Meus irmãos amados, nós estamos numa época semelhante. Muita gente agindo em nome de Deus e conduzindo as pessoas ao erro. Ao erro. Aí então, o texto nos diz que eles visitaram de novo a figueira. E passando pela manhã, eles viram que a figueira estava seca. As folhas tinham caído, os galhos estavam nus, mas o tronco estava apodrecendo. As raízes estavam desaparecendo. Não havia vida, não havia seiva. A figueira estava lá, mas ela estava completamente seca. Os discípulos tinham ouvido que Jesus dizia à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E agora, eles usam essa palavra: mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. E então, a palavra do Senhor nos mostra que Jesus foi completamente aberto com eles. Como é que é possível que uma figueira totalmente sadia no dia anterior esteja agora tão destruída, tão acabada? O que aconteceu? A vida lhe foi cortada. A vida lhe foi cortada. Quando olhamos para a religião de Israel, esta geração aqui foi reprovada pelo Senhor. Foi cortada. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Foi cortada. E por que foi cortada? Será que esqueceu de algum sacrifício? Será que esqueceu de alguma coisa? Não. Simplesmente a igreja judaica que ali existia estava morta. E a prova é que Jesus Cristo diz para os seus discípulos, para a igreja viva, ele dizia para os seus discípulos: tenham fé em Deus. O apóstolo Paulo vai lembrar o que disse o Antigo Testamento: o meu justo viverá por fé. Jesus Cristo estava dizendo que a verdadeira religião é aquela que tem fé no Senhor, é aquela que se mobiliza nos interesses do Senhor, é aquela que se mobiliza na direção da glória do Senhor, e não para o próprio benefício. O Senhor disse que é possível, mediante a fé, nós vermos coisas inomináveis acontecerem. O Senhor Jesus Cristo nos mostra o fato, queridos irmãos, de que o crente
ao viver debaixo da graça do Senhor, faz coisas que são praticamente impossíveis aos homens, mas que não são impossíveis para Deus. E ele tem esta lição aqui, ele tem esta forma de trabalhar, e lembra bem, tudo quanto vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Uma nova ordem, uma nova situação, não aquela religião de ritos, não aquela religião de acórdãos, de leis, de determinações, de itens para serem cumpridos, não as coisas que o homem inventa, mas as coisas que Deus quer que sejam realizadas. Então, o cristianismo se propõe a ser não uma religião de ritos, mas uma religião de confiança na pessoa do Senhor, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo. Eu fico pensando no fato, queridos irmãos, que quando Jesus Cristo falou essas coisas, ele lembrou mais uma vez de que o nosso modo de vida não é mediante sacrifícios, a não ser sacrifícios de louvor, que são estabelecidos pelo Senhor. O que ele propõe aqui é que nós devemos ter uma relação com o Senhor de confiança, de fé, de oração, e quando fala de oração, ele diz, olha, do mesmo jeito que você quer ser tratado por Deus, trate o seu semelhante. Se alguém pecou contra você, perdoe para que Deus perdoe você. É claro que há duas coisas diferentes aí. A primeira delas é que Deus nos perdoou em Cristo. O nosso pecado está perdoado em Cristo para sempre. Entretanto, quando nós pecamos contra alguém, nós devemos buscar o relacionamento novamente. Nós devemos perdoar, pedir perdão, nós devemos restabelecer a nossa relação com essas pessoas. E quando nós estivermos orando, disse ele, se nós tivermos alguma coisa contra alguém, nós devemos perdoar. Essa é uma religião totalmente diferente daquela que era vivida no templo. Porque aquela era baseada no ganho, no dinheiro, no ritual, na esperteza material. E, na verdade, a figueira acabou sendo uma parábola em ação. Porque Jesus acabou demonstrando que o que aconteceu com a figueira ia acontecer com Jerusalém. Aquela geração foi reprovada, morreu, secou. E eu termino essa meditação pensando aqui com os irmãos que aquelas autoridades, os principais sacerdotes, os escribas, os anciãos, vieram ao encontro de Jesus no dia seguinte, depois do dia da atitude de Jesus. Eles vieram perguntar, com que autoridade você faz isso? Quem te deu essa autoridade? E Jesus não trata aquela geração do mesmo jeito que tratou os discípulos. Com os discípulos, mestre, a figueira secou. Eles tenham fé. Continuem crendo. Mas aqui, eu disse assim, olha, ele disse assim, eu vou responder a vocês, se vocês me responderem antes, se o batismo de João
era do céu ou dos homens? O que era o batismo de João? Vocês se lembram? Era um batismo em que João confrontava as pessoas: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João dizia: vocês são pecadores, vocês precisam se arrepender dos seus pecados, vocês precisam crer naquele que vem após mim, vocês precisam entregar a sua vida. E muita gente fez isso. Mas João Batista foi descartado pelas pessoas. Foi descartado pelas autoridades espirituais do país, pelos religiosos do país. E aí nós assistimos o diálogo deles entre eles, não é? Se a gente disser isso, se a gente disser aquilo, então não sabemos. E o que Jesus falou para eles? Tenham fé, orem ao Pai, se alguém ferir vocês, perdoem. Foi assim que ele falou? Eu não respondo a vocês. Vocês morreram. Vocês não serão salvos. A questão é, e o trecho do capítulo 12 vai mostrar isso com mais claridade. Mas a questão é, e o que precisa ficar patente a nós aqui hoje, queridos irmãos, é isto: como é que está a nossa fé? Como é que está a nossa vida com Deus? Ela é real? Ou ela se parece com a figueira? Ela é real? Ou ela se parece com o templo de Jerusalém na ocasião da Páscoa? De que jeito é a nossa vida? O tipo de obra que a gente produz é uma obra que vem do Espírito do Senhor, quer dizer, é uma coisa que Deus nos estimula a fazer e nós, por obediência a Ele, fazemos? Ou é uma coisa que a gente planeja ser visto, ser aprovado pelos homens, ou ganhar, ter vantagens, não é? Eu já soube, por exemplo, que gente entrou para a igreja porque na igreja tinha dentista, e a pessoa podia ganhar um tratamento gratuito. Sua igreja tem médico? Então eu quero ser dela, porque eu quero ter consulta grátis. Se não é consulta, pelo menos receita. Ô irmão, dá para receitar Rivotril? Nós viemos aqui e nos dispomos a servir a Deus e uns aos outros, justamente pelo fato de que Cristo transformou o nosso coração. Nós não podemos voltar a ser pessoas que não frutificam. Quando Jesus Cristo tratou disso com seus discípulos, ele disse: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. E escolhi vocês para que vocês vão e deem fruto. E o fruto que vocês produzirem, permaneça. Então, o que é que nós devemos fazer para não ser como aquela figueira bonitinha, entretanto inútil? O que nós devemos fazer para não ser como Israel, que se perdeu nos seus ritos, todos os dias, renovar a nossa fé, perdoar para ser perdoados, nos arrependermos dos nossos pecados e continuamente nos entregarmos a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Todos os dias é mais precioso isso do que exercício na academia. Todos os dias. Você vai entrar no ano de 26.
E o que você precisa fazer? Vai ser ano eleitoral, as famílias vão brigar por causa de lados opostos da política. O que você tem que fazer? Você tem que ser uma pessoa conhecida pelos seus frutos. E eu quero dizer que um espinheiro não produz figos. Uma árvore morta não produz frutos. Então eu quero convidar você para pensar seriamente em como é que está a sua vida com Deus, a sua fé com Deus, o seu arrependimento diário, a sua confissão de pecados, a busca por um bom testemunho, uma vida vivida no zelo de Jesus Cristo, não querendo que a sua fé seja, ou melhor, que a sua igreja, que a sua doutrina seja uma coisa sem vida. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a viver de um jeito maravilhoso, onde as pessoas olhem para nós e dizem assim: você é crente, né? Mas por quê? Porque a sua vida é tão diferente da dos outros. Você é uma pessoa tão especial. Quando a gente está atribulado, você está sereno. Quando a gente está assim, desorientado, você sabe bem o que vai, você mantém a sua confiança em Deus. São esses frutos pequenos que a gente pode saber que vão modificar a vida dos outros. Então, em nome de Jesus, que a nossa igreja e que cada crente de nossa igreja não seja uma figueira que não tem figos, mas que seja uma árvore frutífera, abençoadora.